Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, continuarei falando sobre conto infantil, parte 2. Na aula passada, aprendemos o conceito de conto infantil e estudamos esse conto aqui, A Princesa e a Ervilha. Na aula de hoje, iremos corrigir aquela atividade de 4 questões que eu passei referente ao texto A Princesa e a Ervilha, que se encontra aí no livro de vocês, de português, páginas 120 e 121. À medida que a gente for corrigindo as questões, a gente vai aprender também a localizar informações explícitas. O que é isso, professor? Informações explícitas é você localizar informações que aparecem ali, claramente escritas no texto. Também iremos falar sobre algumas dicas para identificar o assunto principal do texto. Aí vem a hora da atividade, aí vem também a hora que você vai enviar a atividade para o professor e, por fim, a aula na TV. Então, vamos para a correção da atividade. A primeira questão era a seguinte: quem são os personagens da história? Então, quando a gente lê aquele texto todinho, A Princesa e a Ervilha, a gente percebe que os personagens que participam dessa história são esses aqui: o príncipe, a princesa, a rainha e o rei. Tranquilo? Vamos passar agora para a segunda questão. A segunda questão perguntava: onde a história se passa? Aí eu coloquei aqui um pedacinho do texto para a gente localizar aqui a resposta. Então, a pergunta era: onde a história se passa? Basta a gente vir aqui nessa primeira linha que a gente vai encontrar a resposta. Olha só: uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Então, veja só, olha só a pergunta: onde a história se passa? Aqui está a resposta: o reino. Viu só como a gente foi lá no texto e viu lá escrita a resposta e a gente disse assim: opa, essa aqui é a resposta. Passando para frente, a pergunta 3. O que o príncipe desejava ter? Mais uma vez eu coloquei um pedacinho do texto para a gente encontrar a resposta. Olha só. Quando a gente lê aqui esse pedacinho, a gente já vai logo encontrando a resposta. Vamos encontrar aqui. Era uma vez um príncipe, ele desejava ter o quê? A sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Deixa eu apagar aqui para a gente encontrar a melhor resposta. Vamos lá novamente. Olha só. A pergunta é: o que o príncipe desejava ter? Então, quando a gente vem aqui nesse pedacinho do texto, a gente consegue encontrar a resposta. Olha, ele desejava ter a sua o quê? Princesa, mas uma princesa que fosse de verdade. Então, deu para a gente localizar aqui a resposta da questão 3, né? Ele desejava ter o quê? Ele desejava ter uma princesa, mas uma princesa que fosse de verdade. Não é isso? A última pergunta: o que a mãe do príncipe colocou debaixo de 20 colchões? Mais uma vez, eu coloquei aqui um pedacinho do texto para a gente encontrar a resposta. Vamos ler aqui. Aí a gente localiza a resposta. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco.
pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs, observem aqui, e pôs o quê? Uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha, empilhou o quê? 20 colchões. Olha só a pergunta. O que a mãe do príncipe colocou debaixo de 20 colchões? Olha só a resposta. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões. Então, ela colocou debaixo de 20 colchões o quê? Uma ervilha. Acertaram? Ótimo. Agora, a gente vai ver aqui algumas dicas para identificar o assunto principal do texto, a princesa e a ervilha. O que é assunto principal? Assunto principal é o que o texto quer dizer para o leitor, ou seja, é o recado que o texto quer passar para o leitor. Então, a primeira coisa que a gente faz para conseguir entender o assunto do texto, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o título. Olha só o título aqui do texto que a gente leu: A Princesa e a Ervilha. Então, olhando para o título, a gente já sabe que o texto vai falar de quê? Vai falar de princesa e ervilha, ou seja, o texto vai falar sobre alguma coisa que tem a ver com princesa, ervilha. Então isso já vai nos ajudando a imaginar o assunto do texto. A outra dica que nos ajuda a entender o assunto principal é observar as imagens que acompanham o texto, não é? A gente percebe aqui duas imagens que apareceram no texto. Essa primeira imagem aqui, o que a gente percebe? A gente percebe uma moça chegando ao reino toda molhada. E lá fora desaba uma terrível tempestade. Quando a gente olha aqui para a rainha, o que a gente percebe? A gente percebe que ela está desconfiada, porque essa moça aqui chega no reino dizendo que é uma princesa de verdade. Então a rainha, ela fica desconfiada, né, sem querer acreditar, e começa a planejar o que fazer para testar se a moça era realmente uma princesa de verdade. Aí o teste da rainha, deixa eu apagar aqui para facilitar, o teste que a rainha iria usar para ver se a moça era ou não uma princesa de verdade tem a ver com ervilha. E aqui na segunda imagem, o que a gente percebe? A gente percebe que essa moça, ela estava sentindo a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons, né? E com isso fica claro que ela era uma princesa de verdade, porque só uma princesa de verdade podia ter a pele tão sensível que conseguia sentir a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Então, observando o título e as imagens, a gente consegue ter uma noção do assunto que é tratado nesse texto. Nós temos aqui essas questões que vocês irão responder de acordo com a leitura do texto novamente. Então, a primeira questão. O texto A Princesa e a Ervilha fala principalmente sobre o quê? Aí você vai marcar a letrinha que é a correta. A segunda questão. Que outro título você daria para a história? E a questão 3. A palavra que melhor se relaciona com a ideia principal do texto é... Aí você marca. Então, você responde essa atividade e envia para mim no privado. Bons estudos e até a próxima aula.